Bom, dispensa comentários, apresentações, né? Vamos direto aí para o nosso tema. E eu já quero chegar provocando vocês com essas duas perguntas. Não precisem responder, mas faça aí já uma reflexão sobre essa noite passada. Você dormiu bem hoje? Noite passada. Você sonhou colorido? Ou está sabendo sobre sonhar colorido apenas hoje? Nem sabia que existia isso, que o sonho era preto e branco, ou que não lembra do sonho, que está tudo certo. Então vai guardando esses questionamentos para a gente pegar as respostas durante todo o bate-papo que a gente vai ter aqui. Mas afinal, para que a gente dorme? Gente, eu trago uma estatística que de fato é absurda. Segundo tanto a Fiocruz quanto a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 70% dos brasileiros, especificamente, e mais de 60% da população mundial tem problemas com sono. Dormem mal, ou nem dormem. E quer ver uma coisa? Se você chegar hoje na sua sala lá de trabalho e você comentar com os colegas assim, cara, hoje eu dormi muito mal. Aí o fulano vai falar, eu também. Eu também, nossa, eu também. Tô dormindo mal a semana toda. Você acaba vendo que todos estão dormindo mal e você acaba normalizando. Tá todo mundo dormindo mal, isso deve ser normal. Então tá tudo bem. Acontece que não tem nada bem. Uma noite mal dormida é sinal de alerta máximo do seu corpo. Afinal de contas, para que a gente dorme? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou simplesmente entra na rotina, na automática da vida? Eu acordo, trabalho, faço isso, faço aquilo, deito e durmo. Já pararam para pensar o porquê e para que a gente dorme? Antes de mais nada, a gente tem que entender que dormir não significa dormir bem. Para você ter uma noite de sono de qualidade e ter o sono necessário para a gente viver, é preciso que esse sono seja o sono restaurador ou sono profundo. Para vocês terem uma ideia, gente, bem basicamente, superficialmente, nosso sono é dividido em 4 fases. A fase N1, a fase N2, a fase N3 e a fase do sono REM. Se você dorme, ou não dorme direto, acorda toda hora, ou já acorda cansado, sabe como? Tenho certeza que todo mundo aqui ou está passando por isso ou já passou, de acordar e falar, Deus, o que eu não posso deixar de fazer hoje? E levantar arrastado para ir cumprir as obrigações para voltar para casa e se fechar no seu próprio eu novamente. Toda vez que vocês acordam desse jeito, querendo ficar mais na cama, cansado, significa que você até dormiu, você foi na fase do sono N1, foi na do N2, voltou para N1. Você, durante o seu sono, rodou pequenininho aqui. Você não fez o ciclo completo do sono. E aí abre a porteira de vários problemas. Porque você não chegou aqui, na fase do N3, que é a fase onde simplesmente tudo acontece. É a fase do sono profundo, a fase do sono restaurador. É nessa fase N3 que o seu corpo se recupera totalmente para um novo dia. Para você acordar com energia, com vigor, aquela vontade de querer pular da cama. Alguém já acordou assim? Isso é que é um sono restaurador. É também aqui nessa fase a regulação dos hormônios. E vou falar 2 que a gente precisa de mais. Os hormônios queimadores de gordura para manter o seu peso ideal. Os hormônios que recuperam, restauram sua massa muscular, que a gente depleta todo santo dia. Se você não chega aqui, você não se recupera totalmente para um novo dia, você vai ganhar peso, e é aquele peso que vem só para a região central, e região de barriga, e você vai seguir perdendo massa muscular. Além de todos os outros fatores hormonais, inclusive o cortisol, que a gente precisa falar dele de forma especial hoje, para vocês entenderem o que tem a ver a sua ansiedade, o seu estresse, com o teu sono, com o teu mau humor, porque está tudo interligado. Nada na gente é solto, né? A gente é aquela engrenagem. E aqui, por fim, a fase do sono REM. É aqui
a fase do sono responsável pela fixação da sua memória, do seu aprendizado, do seu raciocínio lógico. Se você não chega aqui, você não fixa a sua memória. Por isso que você não lembra de sonhos. Entendeu, Vitor? Por isso que você perde memória durante o dia. E principalmente por isso que você não lembra de cores no sonho. Você já sonhado colorido? Do tipo, gente, sonhei que eu estava numa praia com biquíni azul de bolinha amarelinha. Ou uma sunga roxa listrada de azul. Já sonharam colorido? Se alguém aqui lembra de um sonho colorido, é sinal que vocês já passaram por aqui e naquela noite você teve um bom ciclo de sono de qualidade. Mas se você não passa aqui, esse sono REM não é importante apenas para você lembrar dos seus sonhos. Mas se você não chega aqui, no dia seguinte você está assim, gente, o que eu ia falar? Meu Deus, o que eu ia fazer? Caramba, cadê o contrato que estava aqui? Aí vai ver, já engavetou. Começa a existir falhas de memória de concentração com muita frequência no seu dia a dia. E não só no trabalho, mas em casa. Aquela questão de, caramba, eu vou ter que lá ver se eu fechei a porta. Será que eu desliguei o fogo? Aí volta 3 vezes. Mamadeira, está no congelador? Não lembra mais. E essa frequência de falta de memória de concentração durante todo o seu dia te empurra para um problema enorme. Ansiedade, estresse mental. E quanto mais ansioso, quanto mais estressado, pior a sua qualidade do sono. Porque o hormônio do estresse, do alerta, que é o cortisol, está cada vez mais alto. E quanto ele mais alto, mais alerta. Quanto mais alerta, menos o seu estado de baixar a bolinha para entrar no sono restaurador. E se você não chega nesse sono restaurador, você não vai ter a recuperação do seu organismo para ter um novo dia, recuperação celular, recuperação metabólica, não vai ter a regulação dos seus hormônios, e a gente fala de todos, nós somos envolvidos e movidos a hormônio. Qualquer hormônio alterado nosso, a gente pira, a gente fica doente, a gente fica surtado. E às vezes você está com o hormônio tão bagunçado por falta do sono, que você fala que o seu estresse está no trabalho, que o seu estresse está no seu casamento, está no seu filho. Quando na verdade o seu estresse está aqui, aquela nuvenzinha preta, que onde você vai atrás de você. Simplesmente porque o seu corpo não está tendo aquela fase do sono restaurador, do sono profundo. Lembra da pergunta? Para que a gente dorme? Começa por aí. E, acima de tudo aqui, o controle do estresse, que é a questão do hormônio cortisol que a gente falou. Sono restaurador sempre no modo central da nossa vida. E se a gente não tem esse sono, você começa a ter as falhas de memória, a falha de concentração, a ansiedade, inclusive o intestino preto. Preso. Mas o que tem a ver, gente? Paulinha, estou dizendo você. Mas o que tem a ver? Eu não dormir bem com o intestino travado. Gente, tudo. A gente já sabe, por estudos inclusive científicos, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Imagina os 2 órgãos ligados por uma extensão. Tudo se reflete. Quer ver um exemplo? Mulherada sabe bem disso. Quando vocês viajam, chegam no hotel e travei. Lembra? Travei. Não vai conseguir ir ao banheiro fazer o número 2. Como se o seu intestino olhasse e falasse, esse vaso não é da minha casa. É uma ligação imediata e instantânea. Então, enquanto aqui não estiver bem, tudo vai estar mal. Inclusive o funcionamento do intestino, que é outra coisa que a gente precisa como base, para ter o bom humor, ter concentração, ter disposição para o trabalho, principalmente para ter alegria, né? Os hormônios do bem-estar que ele produz. Sem tudo isso, sem o sono restaurador, você vai viver num eterno cansaço mental e físico. Então a gente começa a entender para que a gente dorme. A gente dorme para se preparar para um novo dia. Ninguém, nenhum ser humano consegue trabalhar direto sem a pausa do descanso. Aliás, nenhuma máquina. Qualquer máquina que vai trabalhar direto sem pausar, vai esquentar, vai esfriar, vai pifar. E a gente da mesma maneira.
se a gente não parar para recarregar, a gente vai pifar. E pifa mesmo, gente. Mesmo porque, gosto muito dessa analogia. O sono pra gente é como o carregador pro seu celular. E tem que ser aquele sono restaurador das 4 fases. Porque como mostra essa ilustração, não é simplesmente botar na tomada e deixar. Quer ver uma coisa? Se o seu celular ele pode passar a noite inteira na tomada. Mas se o seu celular estiver com o fio queimado lá, quebrado, ele plugado, ele vai ficar a noite inteira no celular, mas ele não vai carregar. Simplesmente ele não vai ligar. Nosso corpo, nossa mente da mesma forma. Não basta só a gente deitar na cama, apagar, bater igual uma pedra porque está morto de cansaço. Se esse sono não for restaurador, você vai acordar cansado da mesma maneira. Então a gente precisa começar a tentar entender e identificar se o seu sono foi de qualidade ou não. Porque se ele não está sendo, é urgente que algo comece a ser feito, principalmente uma busca do profissional, se isso for necessário. Se você não conseguir melhorar a qualidade do seu sono, por si só e pela mudança de hábitos. Aqui a gente tem algumas das questões mais importantes que o sono traz para a gente, tá, de benefício, que é em relação do alívio do estresse por meio da diminuição do hormônio cortisol. É aquele ciclo vicioso que no último slide eu fiz de uma forma que a gente vai conseguir ligar tudo, tá? Para vocês verem como, de fato, é um ciclo vicioso, horroroso na nossa vida. Ele ativa os hormônios que queimam gordura, então é verdade quando se fala que uma pessoa que dorme mal tem muita dificuldade de emagrecer. Porque quando uma pessoa dorme mal, o hormônio cortisol está lá em cima. O hormônio cortisol é maravilhoso, tá, gente? Também não começa a achar que tudo é culpa dele, não. A gente precisa dele. Acontece que quando ele desregula, ele saiu da normalidade, ele começa a trazer os problemas pra gente. E ele, o hormônio cortisol, quando ele está elevado, ele bloqueia a queima de gordura, ele destrói massa magra e ele induz a mais formação ainda de gordura, que se chama lipogênese, que é uma gordurinha que ele vai guardar diretamente lá na gaveta do seu abdômen, na região central. Aí sua barriga começa a crescer, sua cintura começa a largar e você fala, gente, por que eu estou engordando? É do nada? Eu não estou fazendo nada diferente na minha rotina? Por que eu estou assim? Por que está aumentando? Não é culpa sua, é simplesmente consequência do teu sono que não está baixando o cortisol e ele está fazendo esse estrago dentro de você. Da mesma forma, são os hormônios que ajudam a recuperar massa muscular. Gente, não estou falando de ninguém aqui virar bodybuilding bombadão, não, tá? Estou falando de massa muscular, é o que nos move, é o que nos sustenta. Tem 2 coisas nessa vida que a gente não pode perder, nunca. Dinheiro e massa muscular. Quando a gente perde massa muscular, nossa qualidade de vida vai embora. Vem lesões, vem dores, vem desânimo e cada vez mais vem gordura. Porque se a gente perde massa muscular, eu ganho massa gorda. Então vai vendo como que uma coisa puxa a outra. Então quando dizem, quem tem insônia não emagrece, na maioria dos casos não. Tem os casos que emagrecem sim, pelo sonambulismo, mas aí é perda de peso, também é prejudicial à saúde, não é emagrecimento. E a gente começa então a entender o que se pode ser feito sobre estratégias para melhorar a qualidade do teu sono. Porque a gente precisa fazer isso hoje, já, se possível. E isso vai começar a prevenir o surgimento do estresse, da depressão, da ansiedade, que prejudica a nossa saúde como um todo. Vocês já sabem que tanto a ansiedade quanto o estresse são doenças, não são frescuras, não são coisas que inventam, são coisas que vêm por consequência do estilo de vida que você leva e principalmente da forma de como seu organismo está trabalhando. E aqui umas pequenas sugestões que você já vai fazer hoje em casa, tá? E para que vire rotina na sua vida. E passei. Fazer exercícios respiratórios antes de dormir. Gente, faz milagre. Não só antes de dormir, mas principalmente nos momentos de estresse.
deu um surto lá dentro, deu um problemão sinistro na sua sala, antes de qualquer coisa, saia do local, faça os exercícios respiratórios. Existem técnicas aprimoradas, que são exercícios respiratórios diafragmáticos, mas você não precisa ser nem tão expert assim. O simples fato de você fechar os olhos, se concentrar na entrada e saída do ar dos seus pulmões, imaginando o pulmão inflando, desinflando e tudo sendo oxigenado dentro de você, automaticamente o cortisol vai cedendo e você vai começando a dar aquela relaxada para entrar na primeira fase do sono. Consumir alimentos, né? Todo mundo apertando o botãozinho errado. Consumir alimentos ricos em triptofano no jantar. Triptofano, esse é o cara. Triptofano são alimentos que, do tipo brócolis, peito de frango, castanhas, são alimentos que contêm esse cara aqui, que simplesmente induz a formação natural da melatonina. Aquele famoso formiguinho do sono que todo mundo pede para manipular para fazer. Então, o fato de você ajustar a sua alimentação à última da noite já vai automaticamente induzir a produção natural desse hormônio para te ajudar a dormir melhor. E aí você começa a abrir mão dos usos de remédio para dormir. Porque é uma outra questão. Quando você dorme sob efeito de remédio, na verdade você não dorme. Você não faz aquele ciclo das 4 fases. Você vem aqui só. Quando você apaga, dorme por conta de um remédio, é como se você tivesse anestesiado por uma cirurgia. Você apaga, mas seu corpo está trabalhando ali que ele precisa trabalhar. Então, também não adianta se apegar nos remedinhos para dormir, tá? A não ser que sejam esses aqui oriundos dos hábitos saudáveis e naturais. Isso aqui é óbvio e faz muita diferença, gente. É preciso desligar celular, TV, qualquer equipamento que emana luz azul. A luz azul, ela faz o contrário do que o triptofano. Ele bloqueia a melatonina, então ele vai prejudicar a qualidade do teu sono. Então, parou para dormir, deu a hora, desliga tudo, desconecta do social, esquece o mundo lá fora, você está na sua redoma, no seu império, na sua casa. Deita, esquece, desliga. Exercícios respiratórios, aquele jantar rico em triptofano, qualquer parte do Google você vai conseguir pegar maiores informações sobre esses alimentos. E aqui também é importantíssimo. O ambiente precisa estar blackout, breu. Quanto mais escuro, mais melatonina vai rodar em você para você dormir cada vez melhor. Gente, são estratégias simples, mas altamente eficazes, principalmente se você colocar no seu cotidiano, se isso virar uma rotina para você. Já na primeira semana você já vai sentir os benefícios. Não vou entrar no outro mérito de que exercício físico, hidratação, alimentação o dia inteiro, isso aí a gente já sabe que faz parte. O cortisol, gente, a gente tem que entender muito sobre ele e o que ele faz na gente. A gente não pode normalizar o cortisol. Da mesma maneira que a gente não pode normalizar quando a gente dorme mal e todo mundo fala que dormiu mal. O cortisol alto, como a gente está colocando, de uma pessoa que está estressada e ansiosa, a gente está começando a chegar lá no fechamento do nosso ciclo vicioso. Ele não vai permitir o sono profundo. Então, olha só que balança ingrata. Quanto mais estressado, ansioso eu tiver, maior o cortisol. Quanto maior o cortisol, menor a possibilidade de eu ter um sono profundo, restaurador. Quanto menos sono restaurador, mais ansiedade. Então, como é que faz? Né? Como que resolve isso? E aí a gente vai juntando com aquelas estratégias que a gente falou anteriormente, que vão te ajudar bastante nos fatores, exercício, alimentação, desligar celular, fechar, não ter claridade nenhuma. Inclusive, é bem indicado, tá, gente? Aquele negócio de madame. Qual o nome, gente? Viseira? Tapa-olho. É bem indicado ter aquilo, tá? Não é frescura, não. Aquilo ali é uma excelente estratégia para te ajudar nessa questão. Quando você não tem esse sono restaurador que a gente está falando,
a pessoa já nessa sequência, aquela pessoa que normalizou dormir mal todo dia, ela já está nessa condição aqui. Ela já está vivendo no automático, fazendo as obrigações do dia dela, trabalho, e ela acaba esquecendo do que é mais importante. Si mesma. E aí ela vai se colocando de lado. E muitas das vezes, quando ela para pensar sobre isso, ela já está em condições graves de doença. Porque o sono pode te levar a diabetes, a obesidade, a hipertensão, a burnout e diversas outras coisas que a gente tem por aí com muita frequência. Simplesmente porque o seu corpo não está parando durante o sono para se recuperar e se preparar para o novo dia. E aí, quando você entra nessa questão do automático, volta de novo para aquela questão das falhas de memória, falhas de concentração, te gerando cada vez mais estresse. Por isso que a pessoa surta. E aí quem leva a culpa? Marido, trabalho, filhos. Claro que eles também têm um pouquinho lá, né? Eles estressam. Aliás, a vida é um estresse, o trabalho é estresse, a família é estresse. Mas enquanto você estiver com cortisol na altura e altamente estressado dentro da sua fisiologia, aí às vezes o marido nem deu as caras e você já surtou com ele. E a culpa nem foi dele dessa vez. Simplesmente sua, porque aqui dentro está tudo estressado. Se aqui está estressado, se a mente está estressado, o mundo vai estar estressado para você e você nunca vai estar bem, você nunca vai sorrir, você nunca vai nem se sentir feliz, você vai estar sempre sobrecarregado. E aí, pessoal, outros fatores que vão te ajudar, além daqueles outros que a gente falou. E são coisas que muitas das vezes a gente nem dá atenção. Que é a altura e a qualidade do travesseiro. Existem orientações em relação a isso, tá? Se eu durmo mais de barriga para cima, o travesseiro precisa ser mais fino. Se eu durmo de lado, ele precisa ser mais grosso para preencher essa área aqui da cervical. Só que hoje em dia a gente, graças à ciência e tecnologia, né, eu mesmo tenho um, que eu preciso muito disso, existem os travesseiros ortopédicos que eles vão moldando a sua cabeça durante o sono. Eu viro muito, por exemplo. Então não dá, né, para eu acordar. Peraí, agora eu vou virar de lá, aí boto alto. Agora eu vou virar de cá, baixo, boto baixo. Então isso também não tem como. Mas já existem os travesseiros ortopédicos que eles vão fazendo o seu próprio movimento e ele também é muito bom, a tecnologia é sensacional. O banho quentinho associado a um chá calmante, tudo que no final do dia lhe traga um conforto, automaticamente vai interferir no seu sono de qualidade. Banho frio desperta, tá, gente? Banho quente conforta, acalma, relaxa. Chazinho, existem chazinhos maravilhosos para dormir. Chá de mulungu, não sei se vocês já falaram, ele é excelente. Chazinho quente, sopinha quente, tudo que te sinta aconchegado, confortável. E as roupas confortáveis, inclusive, o melhor modo de se dormir é pelado, sem roupa, para que a gente tenha a homeostasia da temperatura, do contato, da liberdade e da ventilação corporal. Então, fazendo isso por si só, com aqueles outros fatores que a gente falou, você já vai começar a dormir melhor. É o que você pode fazer por você, desde já. Mas antes, gente, eu preciso chamar muita atenção para vocês. Se você não entende que o sono restaurador é a base da sua vida, é a base de tudo, você precisa de ajuda. Porque eu estou falando aqui de coisas importantíssimas. Mas se você ainda não entendeu que isso é importante para você, se isso não faz sentido para você, você não vai fazer nada do que eu falei hoje. Então, para a gente melhorar nossa qualidade de sono, a gente tem que entender a importância dele para a nossa saúde. Uma vez que eu entendo essa importância, fez sentido para mim, me identifiquei do jeito que você falou, estou assim mesmo, ótimo, eu preciso mudar. Preciso mudar o quanto antes. Porque na nossa idade, gente, uma noite de sono mal dormida, ela vai levar pelo menos aí uma semana para se recuperar. Só que numa sequência, você não tem uma semana que você está dormindo mal todo dia,
E aí você está perdendo, inclusive, longevidade. Você está perdendo anos de vida. E, obviamente, se de tudo que você fizer, que a gente conversou aqui, você ainda assim não sentir que a qualidade do sono melhorou, é preciso acionar um profissional especialista no sono para que ele possa identificar, já deu até soninho ali, né? Para que ele possa identificar aonde está o gatilho que não está deixando você se desligar e ter a recuperação do seu corpo, do seu sono profundo. Não se esqueça, as 4 fases, você precisa chegar na fase N3. E aí, pessoal, aqui é o resumo de tudo que a gente falou. Funciona justamente assim. Vem a vida agitada. A vida agitada vai te sobrecarrega diariamente, funções triplas de trabalho, né? Pessoal de casa, de família. Aí você, com a sobrecarga todo dia, começa o estresse físico, porque primeiro vem o cansaço do corpo. É muita coisa para fazer, o corpo não está dando conta. Só que se o físico estressa, quem o próximo estressar é a mente. Aí pronto, perdeu a saúde mental. Perdeu a saúde mental, ansiedade, bateu na porta. Ansiedade traz quem? Depressão, porque você começa a perder o controle da sua própria vida. Você começa a sentir, pensar coisas que nem queria. E aí você vive de mal com o outro e com o mundo. Como é que vai produzir no trabalho? Como que vai ter os momentos agradáveis de família? Então teu lazer zerou. Você não tem a parte boa da vida. Aí começa a piorar. Da depressão vem doenças. Quando um corpo está deprimido, sistema imunológico caiu, tudo vai dar em você. Até o que você nem imaginou que tinha vai aparecer. Das doenças, vão evoluindo a obesidade. Porque todo corpo que está doente é um corpo que vai acumular gordura. Um corpo só acumula gordura se o organismo está doente. Entendam isso. Por isso que saúde e peso ideal estão sempre caminhando juntos. Aí da obesidade vem a inflamação do organismo. Se você não tem absolutamente nada de doença, mas tem acúmulo de gordura, automaticamente o seu corpo já está inflamado. O excesso de gordura por si só já inflama o seu corpo inteiro. Por onde passa sangue, teu corpo está inflamado. Por isso que existem, inclusive, diagnósticos errados de fibromialgia. A pessoa chega com o diagnóstico de fibromialgia porque tudo dói. Por que tudo dói, gente? Porque o que está inflamado dói. Tudo que está inflamado traz dor. E como o excesso de gordura está no seu corpo inteiro, e ele traz a inflamação no seu corpo inteiro, e dói o corpo inteiro, e cada hora dói no lugar, o médico, fibromialgia. Quando na verdade é simplesmente o corpo inflamado por conta dessas questões todas. Com a inflamação do organismo, cortisol. Porque o cortisol, além de ser um hormônio do alerta, do estresse, ele é um anti-inflamatório natural. Então, onde tem inflamação do corpo, cortisol está chegando. Se o corpo está todo inflamado, imagina a carga de cortisol que chega. E aí, quanto mais alto o cortisol, menor o seu sono profundo. Aquela fase N3. Quanto menor o seu sono profundo, maior o aumento de peso, maior o cansaço. Quanto maior o aumento de peso, mais agitação na sua vida, porque agora você tem todos os problemas, toda a agitação do seu dia, mais a sobrecarga, aquele peso que não te pertence para você carregar. Aí é mais cansaço. E aí vai embora. Um belo dia, gente, esse ciclo se rompe. E se você acha que hoje você não tem um tempo para procurar um profissional do sono, lá no futuro você vai ser obrigado a parar o seu trabalho para você cuidar qualquer consequência disso aí. E aí você não tem escolha. Então, o que a gente faz? A gente previne. A gente entende a importância do sono. Não é só dormir, não é só dormir. Espero que cada um de vocês hoje saia daqui sabendo para que a gente dorme. Para regular meu hormônio, para manter minha imunidade, para recuperar meu corpo, para manter meu peso ideal, para manter minha massa muscular, para manter meu estresse, ansiedade, tudo no lugar. E isso que lhe traga importância. Tá, gente?
importância no nosso sono. Nunca mais normalize o seu sono quando você acordar, nossa, dormi mal. Ah, mas fulano dormiu, deu tanto, todo mundo está dormindo mal, então tá, deixa pra lá. É só mais uma noite. Que não é só mais uma noite. E aí, se você não se mexer, não entender o porquê em você está difícil dormir com qualidade, se você não começar a relacionar tudo que está ruim no seu dia com a falta do teu sono, coisas piores vão acontecer, porque você está deixando passar batido. Você não está dando importância, você não está fazendo as ligações. E é simplesmente para isso. Se fosse para dormir mal, a gente nem dormia. A gente ficava no 24 horas. Só que, se a gente não der essa pausa, a gente não faz aquele ciclo completo para chegar naquela magnífica fase do sono chamada M3. Então, para fugirmos desse ciclo vicioso, eu espero que todos comecem a colocar em prática, tá? Estou aberta aí para qualquer dúvida, qualquer... Eu tenho muito mais para falar sobre, e se me deixar aqui eu fico falando mesmo, mas a gente vai cumprir aí o horário, o tempo de todos vocês. Então, se quiserem, me procurem, que eu tenho mais para falar, eu tenho mais para ajudar vocês em relação a essa questão. E nunca mais na vida normalizem a sua noite de sono mal dormida, tá, gente? Então, eu desejo a vocês, a partir de hoje, bons sonhos, só que coloridos. Quero que todos vocês passem a acordar, se sonharam, preste atenção, tinha alguma cor? Ah, teve, que maravilha, sinal que você melhorou a qualidade do sono. Se você não lembra, você não melhorou nada. Se ainda lembrou preto e branco, também não está legal. Tá? Então vamos começar a prestar atenção nisso e levar isso, porque é uma coisa que ninguém dá tanta importância assim, mas realmente é a base de tudo. Afinal de contas, é para isso que a gente dorme, né? Obrigada, gente. Agora vamos conversar. Alguém quer falar alguma coisa? Entendeu, Vitor, por que você nunca sonha? Agora você está funcionando direitinho. E aí, gente, vou até descer aqui. Mas fez sentido para vocês? Bateu um pouco com o que vocês vivem? Correlacionou? Chamei vocês agora para pelo menos alguma coisa. Ah, então é por isso. Então, espero realmente que vocês comecem a colocar isso em prática, que aí tudo vai melhorar. O trabalho vai ficar mais leve, a vida vai ficar mais leve, você vai sorrir mais, você vai ficar mais feliz. Acho que eu já dei umas 4 voltas ali. Já deu umas 4 voltas, né? E esse é um problema, esse ciclo vicioso aí, se a gente não ficar atento, ele te puxa para dentro igual um buraco negro, você não consegue mais sair dali. Gente, Marcelo, esses exercícios respiratórios, aonde que a gente consegue? A gente tem 2. Olha só. Dá tempo? A gente tem 2 basicões. Primeiro, se a gente for usar ele para dormir, como é o contexto aqui, você vai deitar simplesmente na sua cama. Apagou o celular, blackout, tudo escuro, você vai fechar os olhos. Nós vamos ter o trabalho de encher o pulmão de ar, puxando pelo nariz. Pode fazer junto comigo, tá, gente? Ó. Vai enchendo. Eu sei que aqui já deu, mas você vai forçar a ele encher cada vez mais. E vamos soltar pela boca da mesma forma, esvaziando. Só que essa respiração é habitual, que a gente conhece. Para a gente fazer o respiratório diafragmático, para ele ir direto na ligação de coluna, que tem ligação direta com o teu cérebro, para desligar a tomada e te deixar relaxar, a gente faz o movimento que eu falo para os alunos entenderem melhor, que não adianta chegar para o aluno e falar diafragma, não, tem que falar, né, entendimento. Então eu falo para a gente associar essa respiração ao barrigudo e ao magro. Então toda vez que a gente deitar lá, a gente vai fechar os olhos, lembre-se, a gente está conectado só com a entrada e saída do ar. Para isso que a gente fecha o olho, porque diz que quando a gente fecha o olho, a gente olha melhor lá para dentro da alma, e é verdade. Então a gente inspira pelo nariz, e nesse momento a gente vai ficando barrigudo. Então a gente não enche só o peito, a gente enche o abdômen também. Parece fácil, mas é difícil, porque isso aqui é uma parte muscular que vive encurtada na nossa vida. Então você vai ter essa condição, esse pensamento. Vai inspirar pelo nariz, enquanto inspira, tua barriga vai crescendo. É o barrigudo.
vai soltar pela boca, vai puxando o abdômen para dentro, vai ficando magro. Então ele tem isso aqui mesmo, gente, ó, virou barrigudão, ficou magro. E você associa. Na inspiração, barrigudo. Na expiração, magro. Automaticamente a gente prescreve 10 repetições. Lá pela 7ª pessoa já dormiu. E acordei de meio da noite, agora não consigo dormir de novo. Repete o processo. No meio do trabalho, já não é mais para dormir. Surtou, faz milagre no controle do estresse, da ansiedade, daquele surto. Antes de você radiar o verbo, ali naquele momento, seja com quem for, sai, faz esse exercício e você vai voltar com outros olhos, outra percepção e um controle muito maior da ansiedade e do estresse. Tá? E tem outras técnicas também, que aí já são mais parte de tratamento, mas essa da respiração diafragmática, que é o barrigudo magro, ele já vai ajudar demais. Como eu disse, a gente prescreve 10 vezes, a maioria das pessoas, quando faz concentradinho com cada detalhe, nem chega lá. Certo? Deu para entender? Inclusive, gente, essa respiração é super importante para entrar no dia a dia, porque nós temos os pulmões, certo? E aqui embaixo a gente tem, imagine uma fina camada de músculo, é o diafragma. Na nossa respiração diária, inclusive na respiração do ansioso e do estressado, é respiração curta. Já ouviu falar na respiração cachorrinho? Curta e rápida. Quanto mais curta for a nossa respiração, menos ar vai chegar lá embaixo, na base do meu pulmão. Então, essa respiração curta, o ar vem até metade e volta. E se eu não boto ar lá para baixo, essa parte do meu pulmão que não recebe respiração, que eu não trabalho, inflama e desinflama o pulmão, ele vai começar a atrofiar, parar, enferrujar, necrosar. E aí começa também as doenças respiratórias. Então é mais uma coisa que o sono pode fazer a você. Porque você, numa respiração de ansiedade e de estresse, é isso aqui. E aí, cada vez menos ventila a parte de baixo. E tudo vai te levar à doença. Então, mais uma coisa aí que a gente tem que levar para a vida sobre para que a gente dorme. Certo, gente? Tem mais? Só para confirmar aí, né? Eu tive distúrbio de ansiedade e a crise maior do distúrbio foi realmente a insônia, né? Passei por várias fases, mas a fase crítica, pior, que eu tive que parar no pronto-socorro, foi de insônia mesmo, que eu fiquei uma semana sem dormir. Olha isso. Fiquei uma semana sem dormir e aí eu não estava mais aguentando. Eu tive que ir para o socorro para tomar um calmante para poder, né, dormir um pouco e procurar ajuda médica, né? O sossego ali é o mesmo, né? Porque até então eu ainda não tinha entendido direito o que estava acontecendo comigo, né? Aí que eu fui procurar um neurologista e aí fiz alguns exames para ver que eu não tinha outras coisas, né? Problema cardíaco, problema de labirintite. Fui fazendo alguns exames para descartar essas coisas. E aí o laudo foi esse mesmo, foi distúrbio de ansiedade. Eu tive que tomar, né, uns remédios, depois eu fiz terapia, e aí finalmente consegui sair da crise. E aí, infelizmente, você conseguiu sentir na pele todo esse estrago que a gente acabou de mostrar nesse último slide aí, que eu vou até voltar para vocês tirarem foto e olhar isso todo santo dia, gente, tá? Para que vocês não fiquem dentro desse ciclo vicioso, porque, né, como o nosso colega viu aí, passou na pele, é aquele negócio que a gente fala, não desejo para ninguém, né? Não desejo para ninguém. Então, você imagina o que ele passou, 7 dias sem recuperar o corpo. Ele simplesmente não estava vivendo, ele estava existindo já, inclusive no mundo paralelo, porque a gente fica até meio fora de órbita, né? E é isso, alguém mais quer colocar alguma coisa? O horário
horário do sono, Marcelo? Então o horário do sono que ele é mais reparador. Excelente pergunta, sim. Quando a gente fala do sono restaurador, gente, em que eu falo que a gente tem que fazer o ciclo, passar pelas 4 fases do sono, não significa que qualquer hora que você dormir tá bom. Vou virar à noite e durmo de dia. Não. O sono, ele é, e só é 100% restaurador, passando por todas aquelas fases, que inclusive, lembra que a gente tem que estar no blackout? Por isso que tem a noite, por isso que a gente dorme à noite. Ele precisa acontecer de 23 horas no máximo pela frente. Quer saber o horário ideal? Se você puder se organizar para começar a botar isso na sua vida, 10h30. 10h30 você vai para a cama. Porque 11 horas você já está entrando no sono profundo e às 23 horas e 30 minutos é o pico do hormônio GH. E para a gente pegar a função do hormônio GH, a gente tem que estar no sono profundo às 11h30 da noite. O hormônio GH, gente, de uma forma geral, é o nosso hormônio de crescimento. E não só em crescimento de altura, mas crescimento celular, reparação muscular. Então, para a gente ter esse hormônio funcionando e guiando a gente de forma benéfica, a gente precisa pegar o pico dele, que é 11h30. Então, 11h30 já está dormindo e aí você faz lá. Aí já não é mais receita de bolo. Tem gente que dorme e fica bem com 6 horas de sono, tem gente com 7, tem gente com 8. Aí tá legal, tá, gente? Muito mais de 8 também não precisa não. Se você é daqueles que precisa de 10 horas de sono, tem coisa errada com você. Porque aí você já ultrapassou o pico normal do cortisol, que é o que te desperta lá em torno de 7 horas da manhã. Então, ajustar esse horário, dentro desse horário de 23 horas, 7 da manhã, é um excelente horário, é o mais indicado, tá? Principalmente pelos picos hormonais que a gente precisa pegar, tá? Aproveitar. Sabe aquele negócio, está no lugar certo na hora certa? Tá dormindo 11h30 para pegar o negócio certo de GH na hora certa que ele está no auge. E aí, quando você começar a ter esse sono, gente, você já vai acordar e vai fazer assim. Vai acordar rindo, vai acordar feliz. E isso muda tudo. Mais alguma coisa, gente? Lidiane está aprontando aí você, porque ela não me deixaria passar. Fala. Não, foi eu que pedi para ele perguntar, mas não sabia o que ia dizer. É igual, estou me sentindo agora no Serginho Gross. Meu amigo quer saber? A prática de exercício à noite dificulta, porque depois que eu comecei a praticar o exercício à noite, eu tenho tido mais dificuldade. Pode dificultar se a intensidade do seu treino estiver sendo acima do que o seu organismo suporta. Nós temos basicamente 3 intensidades no exercício: a leve, a moderada e a intensa. Se você tiver no exercício intenso, vai dificultar, porque o exercício intenso também aumenta o cortisol, e o cortisol é o hormônio do alerta. Então, se você fizer na intensidade moderada, como que está assim, a intensidade moderada? Quando a gente não controla pela zona-alvo calculada para a gente de forma individual, como é que eu posso saber se eu estou na intensidade moderada? É simplesmente aquele exercício, você está ofegante, mas você consegue falar. É uma sensação de esforço de moderadamente leve a um pouquinho pesado. Nessa intensidade de treino, ele vai inclusive te ajudar a dormir melhor, porque ele vai aumentar os hormônios do bem-estar e automaticamente o cortisol vai descer. Se você está fazendo um exercício que ele está intenso para você, que é aquele muito cansado, nossa, muito ofegante, ele vai atrapalhar teu sono, porque ele vai aumentar o cortisol. Então depende da intensidade que você faz. Não sei se é treino de força, se é treino aeróbio, mas você baixando a intensidade, você pode entender e ver isso aí no seu dia a dia se vai melhorar. E se não, pode ser que você seja daquelas pessoas que o exercício noturno não cai bem. Aí cabe a cada um experimentar qual o horário do exercício que você flui melhor. Eu, particularmente, de manhã não sou ninguém. Eu venho para dar aula para os alunos, mas eu jamais viria 7 horas da manhã aqui para fazer o negócio, porque essa hora não está rolando. Para mim, é em torno de 5, 6 horas da tarde. Mas eu faço a intensidade controlada para não me alterar. E o dia que eu me empolgo, atrapalhando o sono. Eu deito tão cansado, eu não consigo dormir. E o cortisol está lá, e o batimento cardíaco está lá em cima. Então faz esse ajuste aí que eu acho que vai te ajudar, depois você me fala. Bom?
Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma dúvida, alguma colocação? O André já está deitando ali, né, André? O André já tá treinando ali, né? Quando a pessoa também tem, durante o dia, dá vontade de dormir várias vezes também, porque não está dormindo bem. Sim, é porque durante o sono, a Mariana estava, já abriu as 3 vezes a boca de sono ali. Isso é falta de 2 coisas, do sono restaurador e falta de oxigênio no corpo. Quando a gente dá um bocejo, ou é por extremo cansaço, ou é por falta de oxigênio. Aí automaticamente o corpo faz, para ver se puxa mais oxigênio, tá? Mas dentro do nosso contexto, que é o sono que a gente está falando, isso aí é aquele cansaço, lembra que estava na bolinha lá? O cansaço mental e físico que você vai carregar o dia inteiro, todo dia, porque o seu sono não foi suficiente. Então você vai se arrastando. E aí você fez isso, fez aquilo, tá ligado. Sentou 5 minutos, parou, aí ele começa. E é uma péssima sensação, é horrível. Você ficar cansado, você ficar bocejando, você às vezes sentar no computador, debruçar lá e ficar batendo cabeça. Isso tudo é reflexo do seu sono. Aí não foi restaurador, você não está pronto para um novo dia, você ainda está no ontem. E aí você vai se arrastando. E se você não dorme bem hoje de novo, amanhã você está com esse cansaço de hoje e de ontem. E por aí vai embora, e o Wagner pode falar depois melhor do que eu, como que é ficar 7 dias acumulando cansaço físico e mental. Certo, pessoal? Foi um prazer, mais uma vez. Me coloco à disposição aí para poder trocar mais ideia, conversar e ouvir as experiências de vocês aí nos corredores aí do nosso SESC. Tá bom, gente? Muito obrigada. Vai embora não, que tem coisinha a mais aí. Pera aí, gente. O que eu desligo aí? Já consegui desligar.